professor de aritmética aqui do cursinho do Nobo, junto com o René. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre probabilidade e análise combinatória. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem me interromper em qualquer momento, vocês podem ligar o microfone ou falar pelo chat mesmo, eu vou estar de olho. E eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Deixa eu ver, peraí. Vocês estão conseguindo ver a tela? Acho que agora foi, né? Sim, então tá bom. Então, a gente falou, é um assunto que cai bastante nos vestibulares e a gente falou mais aprofundado nas aulas mesmo, então aqui é uma revisão só para vocês lembrarem os conceitos mais importantes que a gente trabalhou. Eu vou começar com a análise combinatória e depois a gente vai para a probabilidade, tudo bem? Vamos relembrar um pouco sobre a análise combinatória. A primeira coisa que a gente aprendeu foi o princípio fundamental da contagem, que ele basicamente nos ajuda a contar números muito grandes, porque é meio difícil a gente ficar contando quando são números muito grandes. Então, eu vou dar um exemplo que eu dei na aula, quando eu dei essa matéria, que é uma pessoa, ela vai sair para o shopping, e daí ela precisa escolher como que ela vai ir. Ela tem 4 camisetas e 3 calças. Então, pensando nisso, quais são o número máximo de combinações que ela pode ter, né? Então, vamos relembrar que aqui tem o E, né? E quando tinha o E, significava multiplicação. Então, a gente faz 4 camisetas, que são a opção 1, né? Que ela precisa usar a camiseta e precisa usar calça, porque não dá para ela só usar camiseta ou só usar calça, senão não vão deixar ela entrar no shopping. Então, aqui fica uma multiplicação e aqui dá 12, né? Então são 12 possibilidades que ela tem no todo de se vestir com 4 camisetas e 3 calças, certo? Agora, pensando no calçado dela, ela tem 6 sapatos ou 5 chinelos. Lembrando que sempre que a gente tiver esse ou, ele significa soma, né? Porque ou você usa sapato ou você usa chinelo. Não dá para você usar os dois, né? Então, o número máximo de opções que ela tem vai ser. Opa. Ai, aqui é um 6 mais um 5. Então, o total vão ser 11. Agora no quesito do calçado. Acho que essa parte é a mais simples, então acho que vocês lembram bem dela. Deixa eu ver só se não tem nenhuma mensagem no chat. Tá tudo ok? Certo. Vamos continuar então. Agora a gente já vai falar de permutação. O exemplo que eu dei sobre permutação é sobre os anagramas das palavras. O que é anagrama? É como você pode redistribuir as letras da palavra comida, por exemplo, para formar uma nova palavra. Por exemplo, eu venho aqui com A, eu venho aqui com o O, o M, o I, o C e o D. Isso daqui é uma forma que eu tenho de distribuir as letras da palavra comida para formar outra palavra. Então, a pergunta aqui, o que a gente quer saber, é de quantas formas a gente consegue fazer isso. Quantas palavras a gente consegue formar fazendo essa permutação simples, porque não há repetição de letras, quantas palavras a gente consegue formar. Então, para fazer isso, a gente faz uma permutação de 6, porque são 6 letras que a gente tem, né? A permutação de 6 é o quê? É o 6 fatorial. Para a gente lembrar do fatorial, que é só uma notação diferente, ele significa que ó, o 6 está multiplicado pelo 5, está multiplicado pelo 4, multiplicado pelo 3, pelo 2, pelo 1. É como se a gente usasse o princípio fundamental da contagem, só que a gente resume assim, porque ó, pelo princípio fundamental da contagem que a gente tinha visto, é uma multiplicação. Então, aqui ó, a gente tem 6 letras.
Nessa primeira casinha, a gente tem 6 opções de letras. Aqui na segunda casinha, a gente tem 5. Por quê? Porque a gente já usou uma na primeira. E assim por diante. Então, é simplesmente uma multiplicação. Eu fiz a conta aqui e... Opa! E a permutação de 6... o 6 fatorial, ele dá 720. Então, a gente tem 720 formas de redistribuir essas letras e a gente forma 720 palavras novas. Agora, pensando agora com a palavra passear. O que muda de comida para passear? Passear tem uma letra a mais, mas também o S repete e o A repete. Então, agora a gente está falando de uma permutação com repetição. Quando a permutação com repetição, a gente tem que lembrar que a gente fez a permutação normal, 7, só que agora a gente tem que levar em consideração essas letras que repetem, porque só mudar elas não muda a palavra, por exemplo, se ficar assim, ó. Sa, P, E, E. Se esses dois mudarem de lugar, a palavra continua igual. Ou se esses dois mudarem de lugar. Então a gente tem que tirar da contagem esses casos que repetem. Então aqui a gente coloca, ó, 2 e 2, porque aqui esse repete duas vezes o S, esse aqui duas vezes o A. Então aqui a gente fica com uma permutação de 7 dividido 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eu fiz essa conta aqui, ó. Vou fazer aqui rapidinho para vocês verem. 6, 5, 4 e 3 fatorial. O 3 eu escrevi assim só para ficar mais fácil, mas aqui tem o 2 e 1 também, mas não importa. O 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, então só vou escrever como 2. E aqui embaixo dá 4, né? Então aqui a gente simplifica. Fica 30 vezes 3, 90. 90 vezes 7. 90, não é 3. Ah, tá. Dá 1.260. Até aqui vocês entenderam? Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não tem nenhuma. Se vocês quiserem interromper, vocês podem interromper em qualquer momento, gente, tá bom? Certo? Agora vamos para o arranjo. Aqui no arranjo, o que é importante a gente relembrar é a questão da ordem, que a ordem importa. Aqui eu botei a fórmula para vocês se lembrarem dela, mas vocês não precisam se apegar muito a ela. Vocês conseguem resolver questões sem lembrar exatamente dessa fórmula e utilizando o princípio fundamental da contagem, mas às vezes ela é uma facilitadora também, a fórmula. Às vezes ela faz com que você resolva as questões mais rápido. Eu dei um exemplo aqui só para a gente relembrar como que funciona. Quantos números de 5 algarismos diferentes podemos formar com 1, 2, 3, 4, 5, 5 até 9? Então a gente tem 5 casinhas aqui. E quantos números com 5 casinhas a gente consegue formar com esses números aqui, né? Esses 9 números que a gente tem disponível. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente faria que nem eu estava fazendo no outro exercício. Aqui a gente tem 9 opções. Então, vale ressaltar aqui também algarismos diferentes aqui. Então não pode haver repetição, certo? Isso é importante, eu estava deixando passar. Então, aqui ó, na primeira casa, se a gente fosse resolver pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem 9 opções, porque a gente tem 9 opções, a gente não usou nenhuma. Aqui na segunda a gente tinha 8, porque a gente já usou uma. Agora 7, que a gente já usou 2, 6 e 5. E aqui ia ser uma multiplicação desse, que ia dar a resposta. Que é da mesma resposta, certo? Que dá um número alto aqui, 15.120. A gente tem esse jeito de fazer essa questão, mas também a gente pode usar a fórmula do arranjo. Porque aqui a ordem não importa, né? Porque... eu não expliquei direito porque... aqui a ordem importa, desculpa. Eu não expliquei direito porque aqui a ordem importa, né? Porque aqui, diferente do outro caso, se for
1, 2, 3 é diferente de ser 2, 1, 3, por exemplo. É diferente. Então a gente tem que contar esses casos. No outro, quando eu repetia o S, ele não mudava a palavra, então a gente não considerava, certo? Então aqui a ordem importa, a ordem dos números. Então, o arranjo de N, que são o quê? A quantidade de elementos que a gente tem, que a gente pode usar, que são 9 nesse caso. E o P é o número de algarismos que a gente quer formar, né? As casas que a gente tem disponíveis para colocar, né? Então são 5. Utilizando a fórmula, a gente fica com 9 fatorial dividido por 9 menos 5 fatorial. Isso daqui dá o mesmo resultado de cima, mas eu vou fazer a continha aqui só para mostrar como que eu calculo. 9, 8, 7, 6, 5, daí o 4 fatorial. Por que eu deixo aqui? Eu termino no 4. Porque aqui embaixo deu 4 fatorial. Então eu só simplifico esses dois e eu só multiplico o resto aqui, certo? E vai dar o mesmo resultado que o de cima. Então, eu não sei o que vocês preferem, né? Fazer pelo princípio fundamental do cálculo ou pela fórmula. Os dois chegam no resultado correto, mas vai da preferência de cada um. Agora, vamos indo avançar um pouco mais agora. Vamos falar de combinação. Deixa eu só ver se tem alguma coisa no chat. Não. Opa, entrei na errado. Combinação. A ordem não importa. Essa aqui é a diferença da combinação e do arranjo. Daqui eu coloquei a formulinha de novo, para vocês lembrarem, que às vezes é um facilitador, mas nem sempre é necessário dela para resolver as questões. Então, é basicamente o mesmo exemplo. Só que aqui a gente está falando de um conjunto. Quando a gente fala de conjunto, a gente está falando do quê? De um conjunto de números. Então, é 1, 2, 3. Vou fazer um conjunto só de 3 números para ser mais fácil. Esse conjunto, ele é igual a esse conjunto aqui. Porque, independentemente da ordem, os integrantes do conjunto são os mesmos, né? Vai ter o 1, vai ter o 2, vai ter o 3. Então, eles são iguais. Então, nesse caso, a gente tem que tirar da nossa contagem esses casos que eles são iguais, para a gente não contar coisas que não interessam para a gente. Então, naquele outro caso, a gente conta tudo, porque eles não são iguais, porque a ordem importa. Agora que a ordem não importa e eles são iguais, a gente tem que desconsiderar eles da nossa contagem. Então, vou fazer agora utilizando a fórmula, contagem. O N é o número de elementos que a gente tem disponível, que são 9. E o P é o 5 que a gente quer, né? Os 5 algarismos são as casinhas disponíveis. Então a gente fica com a combinação de 9. Então é 9 fatorial dividido por 5 fatorial. E aqui eu vou colocar direto 4 fatorial, que é a subtração. Agora vou fazer o mesmo esquema aqui, só para vocês entenderem a conta. E agora, como tem o 5 fatorial embaixo, eu vou parar no 5 fatorial, né? Porque ele é maior que o 4 fatorial, então é mais chatinho de calcular na mão. Então a gente corta esse. O 4 fatorial ele é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que isso daqui, ó. Esse daqui dá 6 e 6 vezes 4 dá 24. Certo? 1 não muda nada. Então 24 corta com 8. Aqui embaixo fica 3. Aqui em cima fica 1. E o 3 corta com 6. Aqui fica 2. Então aqui em cima a gente fica com 14 vezes 9, que dá 126. Daí acho que é isso, né? Pela combinação, acho que agora a gente vai voltar mais para a probabilidade, que tem mais assuntos, mas também eles estão relacionados muitas vezes.
Eu fiz vários exercícios que relacionavam análise combinatória com probabilidade, para vocês verem também como que cai no vestibular. E é um assunto que sempre cai, é um assunto de alta recorrência. E acho que eu abordei grande parte dos exercícios nas aulas e também nas listas. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas um pouco mais profundas, vocês podem reassistir as aulas ou tentar fazer as listas. Também, se vocês quiserem, vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu ajudo vocês lá. Então, vamos falar de probabilidade agora. Espera aí, deixa eu só ter um controle do tempo. Tá bom. A gente vai falar agora, o primeiro conceito que a gente viu de probabilidade era se o experimento ele era por acaso ou aleatório. Não, por acaso não, é determinístico ou aleatório. Só que em probabilidade a gente só estuda eventos aleatórios. Só para lembrar rapidinho, os eventos determinísticos são, por exemplo, da física, que a gente consegue calcular a velocidade de um corpo. Os eventos aleatórios são, por exemplo, os que a gente vai estudar agora, que é o lançamento de um dado, o lançamento de uma moeda, certo? Então a gente vai estudar os eventos aleatórios. Então, falando sobre os eventos aleatórios, a gente tem espaço amostral ou conjunto universo, que é o conjunto de todos os resultados possíveis de experimento. Por exemplo, no lançamento de dados, um dado de 6 faces, o conjunto universo, que a gente chama de S, ou espaço amostral, ele possui apenas 6 elementos, porque um dado ele só pode tirar 2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são todos os resultados possíveis para se tirar dentro de um dado. Então, esse é o nosso espaço amostral, ou, como se você preferir chamar, de conjunto universo desse experimento. Espera aí, deixa eu só ver se tem mensagem aqui no chat. Ai, oi, Gabriele. Algumas questões para nós resolvermos se der tempo. Você pode fazer a questão. Tá, eu vou dar uma olhada, Gabriele. Pode ser depois? É que tem que fazer uma revisãozinha rápida, mas se der tempo no final da aula, eu vejo. Qualquer coisa, você me manda mensagem no WhatsApp e eu resolvo para você, eu mando, eu converso com você, tá bom? E aqui, agora, pensando em outro espaço amostral, é o de um lançamento de uma moeda, que ela pode ser cara ou coroa. Então, são só as probabilidades que a gente tem, né? Basicamente isso, o nosso espaço amostral. Agora, evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, pensando aqui no dado, a gente fala, eu tenho um evento 1. O evento 1 é ser uma face par. Era uma face par. Então, o subconjunto, né, o evento, vai ser só face par, que nesse caso seria o quê? O 2, o 4 e o 6, certo? Acho que é isso, acho que vocês vão pegar melhor a ideia daqui a pouco. E já vejo, peraí, acho que tem outra mensagem no chat. Ah, desculpa, não tinha visto a mensagem da Cássia. Na combinação é possível realizar cálculos sem fórmula? Cássia, sim, é possível resolver. Só que dependendo é um pouco mais difícil. Mas espera aí, ó. Na combinação, 5 algoritmos diferentes. É porque, nesse caso, eu acho mais fácil se fazer com a fórmula. Porque se você for fazer com os espaços aqui, você tem que pensar que se você está pensando em conjuntos, né? Então, se você for colocar, tipo, se você for pensar, se você colocar o 9 aqui ou o 9 aqui, dependendo, eles vão ser iguais. Então acho que depende do exercício, sim. Mas nesse em específico, daria, só que seria muito mais trabalhoso, sabe? Eu acho que nesse tipo de exercício, vale mais a pena você tentar lembrar da fórmula, porque ele simplifica, né?
porque ele já tira para você os que repetem com a fórmula. Senão você ia ter que fazer um trabalho manual e talvez se demorasse mais, sabe? Mas também tem exemplos que a gente fez nas outras aulas, que a gente faz exercício de combinação de outras maneiras também. Acho que teve até numa aula ao vivo que eu conversei com a Gabriele, que ela tinha feito de outra maneira do que eu tinha apresentado como resolução, e os dois jeitos estavam certos. Então, acho que é isso. Então, agora a gente vai falar sobre a união de eventos. Vamos pensar no espaço amostral. Nosso espaço amostral, ele tem do 1 ao 8. Agora a gente vai pensar no evento 1, que é um subconjunto. O evento 1 é o número par. A gente vai pensar somente em números pares. O 2, o 4, o 6 e o 8. E agora a gente tem o evento 2, que é o número ser menor que 4. Ou seja, nesse evento 2, o subconjunto é 1, 2 e 3, certo? Então, a união do evento 1 com o evento 2... Peraí. A união do evento 1 com o evento 2, a gente simboliza por esse U aqui. E ele requer que a união de todos os elementos do subconjunto 1 com os elementos do subconjunto 2. Geralmente a gente anota assim, a gente faz assim, ó. Esse daqui, esse grandão, é o nosso espaço amostral é S. Aqui é o evento 1. E aqui é o evento 2, por exemplo. Aqui dentro desses, onde está as duas bolas, é o que eles têm em comum. Aqui é o que só o evento 2 tem, e aqui é só o que o evento 1 tem. A união deles é essas duas bolas juntas que ele quer. Então é isso, mais ou menos. Que ele quer, quando ele perde a união, certo? Agora, como a gente vai ver na intersecção dos eventos, o que ele pede, para ficar mais visível, né? Mais claro para vocês. O que ele pede é só essa parte aqui, ó, que eles têm em comum. Ele não quer saber o que eles não têm em comum, ele só quer saber o que eles têm em comum. É isso, ó. Esse daqui é o nosso espaço amostral. Aqui é o evento 2 ou evento 1, tanto faz aí. Então, agora pensando no mesmo espaço amostral, com 8, o evento 1 é separa e o evento 2 é menor que 4. Ah, é a mesma situação. Então, aqui no nosso espaço amostral, que é a intersecção de eventos, que a gente simboliza por esse U virado de cabeça para baixo, a gente só tem o quê? O 2, porque ele é o único que respeita os dois eventos. Ele é par e ele é menor que 4. E claro, ele está dentro do nosso espaço amostral, porque se não tiver dentro do espaço amostral, não pode estar aqui dentro, certo? Então, aqui a gente está falando da intersecção, aqui só tem o 2, certo? Agora a gente vai falar de eventos mutuamente exclusivos. São eventos que não ocorrem simultaneamente. A intersecção do evento 1 com o evento 2 é vazia. Então, se a gente for representar por um desenho, seria assim. Seriam separados. Eles não teriam aquele negócio em comum, sabe? Aquele onde eu pintei no passado. Eles não teriam isso em comum. Eles são separados. O exemplo mais fácil de você visualizar isso é o lançamento de uma moeda. Porque quando você joga a moeda, ou ela cai cara, ou ela cai coroa. Não tem como ela cair meia cara, meia coroa, ou algo do tipo. Então, se um acontece, obrigatoriamente o outro não acontece simultaneamente, claro. Se você fizer outro lançamento, por exemplo, um pode cair cara e o outro pode cair coroa. Peraí. Só ver se tem alguma mensagem no chat. Não, tá tudo certo. Tá. Pensando agora em eventos complementares. Considere o lançamento de um dado. Eu sempre coloco exemplos de dado, lançamento de moeda, que eles são os mais simples de visualizar e para lembrar os conceitos que a gente já trabalhou, eu acho que fica mais fácil também. Considerando o evento, esse E, né,
é de evento, tá, gente? Ficou e par meio confuso, só perceber agora. O evento ser par no lançamento de dados, ele só contém o 2, o 4 e o 6. Agora, o evento complementar dele é o evento e', ou também pode ser escrito como e com Czinho aqui em cima, de complementar. Eu acho que tinha uma terceira anotação, só que eu não me lembro exatamente agora. E é o evento dele não ser par. Ou seja, é ele ser ímpar, né? Em outras palavras. Mas a gente coloca esse não ser par, essa negação, porque fica mais fácil de a gente entender. Novamente, eles são mutuamente exclusivos, porque a intersecção deles é vazia. Esse símbolo de zero cortado é o de vazio, né? Então não tem nada na intersecção deles. E eles são complementares também porque a união deles, ou seja, a união disso daqui é o próprio S. É o nosso espaço amostral completo. Porque, ó, se você pega a união, fazendo a união mesmo, né? Aqui deles, sem ser pelo desenho, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é igual ao nosso espaço amostral aqui em cima. Então, essa é outra característica. E outra forma, outro pensamento que a gente pode usar para resolver alguns exercícios, é que o complementar do evento é igual a o espaço amostral menos o E, o evento. Eu vou usar essa ideia para resolver um exercício simples, mas essa ideia é importante e pode ser utilizada como macete para você resolver exercícios mais complexos. Por exemplo, quando ele pede para você, num sorteio de bolas, para você descobrir qual que é a probabilidade de não vir uma bola de determinada cor. Só que é muito fácil de você determinar qual é a probabilidade desse evento de vir a bola daquela cor. Então você calcula e você subtrai pelo espaço amostral. Então, não sei se deu para entender a ideia, mas eu coloquei um exemplo aqui, acho que dá para ver. É daqui a pouco. Probabilidade de um evento, essa fórmula acho que vocês já estão familiarizados. Probabilidade de um evento é igual ao número de elementos de subconjuntos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, basicamente, probabilidade é o que eu quero, quero saber o que eu quero sobre o total, sobre o que eu tenho, total, certo? Falando de forma mais grosseira aqui, essa é a ideia. Então, a gente vai falar sobre a probabilidade de união de dois eventos. A probabilidade de união de dois eventos é essa fórmula aqui. A gente tem que sempre lembrar dessa parte aqui, porque muitas pessoas elas acham que é só somar a probabilidade do evento 1 mais a probabilidade do evento 2, mas elas esquecem de subtrair a intersecção deles. Ou seja, se a gente for voltar aqui, por exemplo, se você fizer a soma das probabilidades do evento 1 do evento 2, mas sem subtrair a intersecção deles, você vai contar esse 2 duas vezes. E isso vai dar errado e com certeza vai ter uma alternativa meio que pegadinha com, contando o 2 duas vezes. Então você sempre tem que lembrar de subtrair a intersecção, pra você não contar duas vezes, certo? Você só pode fazer essa soma mais direta da probabilidade do evento 1 com a probabilidade do evento 2, se eles forem mutuamente exclusivos. Ou seja, se a intersecção deles for vazia. Então, nesse caso aqui, se eu fosse calcular a probabilidade do evento E com a probabilidade de seu complementar, eu poderia utilizar simplesmente essa fórmula aqui, certo? De forma direta. Mas é importante você sempre lembrar de subtrair. Se você memorizar essa fórmula aqui, você resolve todos os exercícios desse tipo, mesmo se for mutuamente exclusivos, porque você vai perceber que a probabilidade da intersecção dos dois é zero, então não vai mudar nada. Agora eu coloquei um exemplo aqui, só para a gente relembrar.
Retirando uma carta de um baralho aleatoriamente, determine qual é a probabilidade desta carta ser de paus ou um número par, certo? Só para relembrar, o baralho tem 52 cartas e tem 4 naipes. Paus é um naipe do baralho. Então, a gente pega 54 e divide por 4. Então, a gente tem 13. 13 cartas de paus. Então, nosso Nzinho do evento 1 é igual a 13. O nosso só para ficar uma anotação. Opa. O nosso NS, que é do espaço amostral, que são todas as cartas, é 52. Sem contar o Coringa. Agora, ser par a gente aqui está considerando sem ser as letras, as figuras. Então, ser par aqui a gente está considerando 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então a gente tem 5, só que a gente tem que lembrar que a gente tem 4 naipes. Então são 5 vezes 4, que dá 20. Então nosso NE2 dá 20. Então usando a fórmula aqui. Ah, não, desculpa. A gente precisa primeiro também calcular a intersecção entre os dois, né? Do evento 1 com o evento 2. Então, aqui a gente já separou, né? Porque se a gente só não multiplicar, né, pelo 4, aqui a gente já tem os 5 números pares, só que agora a gente pensa que eles são de paus. Então, a intersecção, o N de E1 intersecção E2 é igual a 5, né? Que são esses 5 números. Então, se a gente for utilizar a fórmula agora, a gente fica com, deixa eu ver, a probabilidade de E1, que é N do evento 1, 13, esse daqui, né? Dividido pelo N do espaço amostral, 52, mais a probabilidade do evento 2, que é 20, sobre 52 também, que é o mesmo espaço amostral, menos a intersecção deles, para a gente não contar duas vezes, que são 5 cartas que se encaixam nos dois eventos, certo? 52. Fazendo essa conta aqui, a gente fica com 20 menos 5. O numerador aqui de baixo é o mesmo, então mantém ele, dá 52. Aqui a gente faz 20 menos 5 dá 15. 15 mais 13 dá 28. E essa é a resposta. Se quiser simplificar, pode, mas não precisa também. Acho que acho que depende do vestibular. Às vezes vão dar forma simplificada nas alternativas, nas outras vão dar desse jeito mesmo. Então, acho que é isso. Vamos passar agora para a probabilidade de um evento complementar. Considera o espaço amostral S, um evento E e seu complementar E'. Como E e E' são mutuamente exclusivos, a gente tem que a probabilidade de E união E' é igual a 1. Certo? Eu acho que eu tentei mostrar isso aqui, porque eles são mutuamente exclusivos, então aqui não tem nada em comum, e a união deles com certeza vai dar algo do espaço amostral, certo? Vai dar o espaço amostral inteiro. Então, se a gente for fazer esse exemplo aqui rapidinho. Aqui eu tinha falado das bolas, do saco de bolas, que tem cada um de uma cor, que dá para utilizar o complementar. No saco de bolas há 7 bolas, dos quais 2 são vermelhas, 3 são brancas e 2 são pretas. Retira-se uma bola ao acaso com a probabilidade de ser branca e não branca. Então, por exemplo, aqui a gente tem um saco de bolas e tem 7 bolas, certo?
A gente vai tirar uma bola ao acaso e qual que é a chance dela ser branca? Então a probabilidade dela ser branca é igual ao número de bolas brancas que a gente tem, que são 3, dividido pelo total, que são 7. Então o que eu quero, né? Tirar bolas brancas sobre o total. Aqui não dá para simplificar, já tá certo. Então tá 3 sobre 7. Então, se você calcular o da não branca, a gente utiliza o conceito, né, que a gente tava falando. Então, a probabilidade de E' é igual ao espaço amostral menos a probabilidade do evento E, né? O espaço amostral aqui a gente coloca 1, né, que é a probabilidade de tirar algo do espaço amostral é 100%, é um evento certeiro, é um evento que a gente tem certeza que vai acontecer, porque sempre que a gente for tirar algum elemento do saco, ele vai fazer parte do espaço amostral. Então, quando a gente falava, quando é 100% de certeza, a gente utiliza 1. Então, a gente resolve essa questão com probabilidade de tirar um elinha é igual a 1 menos a probabilidade de E. E eu já calculei a probabilidade de E, que aqui eu chamei de B, porque é da bola branca. A gente fica assim. Daí fazendo essa conta fácil, fica com 4, 7. Eu sei que nesse exemplo parece meio besta, só que em outros exemplos mais complicados, essa ideia pode ajudar muito. Esse evento é meio tosco também, só pra vocês relembrarem as noções mesmo. Pera aí que eu vou avançar pro próximo agora. Probabilidade condicional. É a probabilidade de um evento 1 acontecer dado que o outro evento já aconteceu. O evento 2 já aconteceu. Certo? Parece assustar um pouco mais essa fórmula, essa descrição, mas é bem tranquilo. Vamos pensar. Considere uma sala de aula com 54 estudantes, dos quais 33 são mulheres e 21 são homens. Certo, a gente tem 54 estudantes, 33 são mulheres e 21 são homens. Das mulheres, 16 usam óculos e dos homens, 13. Então, das mulheres, aqui, 16 usam óculos. Vou colocar óculos aqui. E dos homens, 13. A pergunta é: escolhido um estudante ao acaso, qual é a probabilidade de o estudante usar óculos sabendo que é homem? Certo? Então, se a gente não for usar a fórmula, esse exercício é bem fácil, realmente. Se a gente for pensar, a gente pensa, sabendo que é homem, já restringe nosso espaço amostral para 21. 21 homens, né? Então, o nosso NS já seria 21. E os que ele quer que use óculos. Então, o nosso NE seria igual a 13. Então, a resposta seria 13 sobre 21, que é a probabilidade. Fazendo desse jeito, esse exercício é bem simples, mas a gente tem que pensar que em alguns casos não vai ser tão simples fazer desse jeito os exercícios. Então a gente tem que, nesse caso, lembrar da fórmula e pensar nela. Então, a probabilidade do evento 1 acontecer, dado que o evento 2 já aconteceu, é igual à probabilidade de intersecção dos eventos dividida pela probabilidade do evento 2. No caso, esse evento é o que já aconteceu, o evento 2, tá? Só para ficar claro. Então, a probabilidade de intersecção entre eles, deixa eu ver, vai dar
Vamos pensar. A probabilidade do evento 1, então, é somente os homens que usam óculos. Não, somente os homens que usam óculos. Então, a gente tem 54 alunos no total. E a gente só quer olhar para os homens que usam óculos. Então, é 13 aqui, né? Dividido pelo 54. Isso dividido pela probabilidade do evento 2. E como é uma fração, eu uso a propriedade da divisão de fração, que é copia a primeira e inverte a segunda. A probabilidade do evento 2, que é ser homem, então é 21 sobre 54. Então, vou dividir é multiplicar pelo inverso. Então, vai dar 54 sobre 21. Daí a gente simplifica o 54 com 54 e a gente chega na mesma resposta. O primeiro jeito é o mais fácil e eu acho que é o que a maioria das pessoas consegue visualizar. Uh, mas tenta se lembrar dessa fórmula porque em alguns exercícios ela ajuda muito. E às vezes também de olhar como resolver dessa primeira forma, às vezes não é tão claro que nem nesse exercício. Aqui a gente vai falar sobre os eventos independentes. Só para a gente falar sobre uma propriedade depois da regra do produto. Então, dizemos que dois eventos são independentes quando o fato de saber que um evento ocorreu não altera a probabilidade do outro evento. Um exemplo disso: considere o lançamento de um dado. O evento 1 é fácil e par e o evento 2 é maior que 4. A gente tem que a probabilidade do evento 1 é o n de 1 sobre ns. Então, o evento 1 é fácil e par, 2, 4 e 6. O ns é o total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo isso, a gente tem meio, 50% de chance, né? Probabilidade 50%. Agora, a probabilidade do evento 2, maior que 4. Maior que 4, a gente só tem o quê? O 5 e o 6. Então, aqui a gente fica com 2 sobre 6, que dá 1/3. Então, a probabilidade do evento 1 acontecer, dado que o evento 2 já aconteceu, é igual à probabilidade da intersecção entre eles, que a intersecção entre eles é o quê? 6, só o 6. Então, é 1 sobre 6, né? Um número sobre o 6, dividido pela probabilidade do evento 2, que é igual à probabilidade 1/3, que a gente já calculou. Então, fazendo essa conta, a gente chega no mesmo meio. Então, a probabilidade do evento 1 acontecer, dado que o evento 2 já aconteceu, é igual à probabilidade do evento 1 acontecer. Então, é isso que está escrito aqui, que a probabilidade do evento 1 acontecer, dado que o evento 2 aconteceu, é igual a meio, e a probabilidade do evento 1 acontecer é igual a meio. Então, isso significa que o fato do evento 2 ter acontecido, ele não influencia no cálculo da probabilidade do evento 1. Então, quando essa relação for verdade, os eventos são independentes. O mesmo é válido se a gente trocar a ordem, né? O evento 2 acontecer, dado que o evento 1 já acontecer, é igual à probabilidade do evento 2. Então, quando isso acontecer, você pode falar que eles são independentes. E quando eles forem independentes, a gente pode usar a regra do produto. Ela só pode ser usada para eventos independentes. Então, quando isso daqui não for verdade, você não pode usar essa regra. Essa regra diz que a probabilidade da intersecção de n eventos é igual à probabilidade multiplicada desses eventos, certo? É só uma simples multiplicação entre a probabilidade dos eventos. Então, nesse exemplo, qual a probabilidade no lançamento de uma moeda 1 e de outra moeda 2 ocorrer cara na moeda 1 e coroa na moeda 2? Então, o evento 1, ocorrer cara na moeda 1. Aqui é meio, né? Porque ou é cara ou é coroa.
E aqui também é meio. Então, para a gente calcular a probabilidade do evento um intersecção evento 2 é só multiplicar meio por meio. Opa, que é igual a 1/4. Então, acho que é isso. Acho que era esse o conteúdo que eu tinha para relembrar com vocês. Sobrou ainda uns 10 minutos. Eu vou dar uma olhada no exercício aqui da Gabriele e eu já venho, rapidinho. Vocês têm alguma dúvida, gente? Pera aí, deixa eu só tentar terminar aqui. Vocês têm alguma dúvida sobre alguma parte? Vocês querem que eu volte em algum conteúdo que vocês não entenderam muito bem? Vocês querem que eu fale mais? E aqui é só para finalizar o slide, mas eu ainda vou ver o exercício que a Gabriele mandou. Obrigado, gente, por acompanhar as aulas, estarem sempre comentando nos vídeos o que vocês queriam que mudasse, também tirando suas dúvidas dos exercícios. Seguem minhas 3 dicas aqui para os vestibulares. Vocês fazerem com calma, vocês administrarem seu tempo, ou seja, não fica muito tempo preso na mesma questão. Se você acha que você não sabe, pula, depois você volta. Às vezes tem uma dica na prova mesmo, em outra questão, que te ajuda nessa questão que você está travado. E também para vocês descansarem, para vocês terem seu tempo para se divertirem também. Não só ficarem estudando, mas ter um equilíbrio também, porque eu sei que esse momento é um momento muito delicado para muita gente, então vocês têm que saber balancear isso e que fique bom para vocês. Então, aqui eu vou dar uma olhada no exercício e eu já venho.